Boa tarde. Gostaríamos de estar passando nesse momento aqui para deixar, como sempre falamos, uma reflexão da parte de Deus. E como essas reflexões elas surgem muitas vezes do nada, às vezes nós estamos observando a natureza, vendo os animais, outras vezes nós estamos na rua caminhando e Deus fala com a gente através do nosso pensamento. Então surge uma reflexão para que nós possamos estar compartilhando com vocês. E ainda há pouco não foi diferente. Nós estávamos brincando com as cachorrinhas e observando o quanto que elas fazem de tudo para chamar a nossa atenção, querendo o nosso carinho, querendo um chamego, querendo que a gente fique passando a mão na cabeça delas. E o interessante é que eu fiquei observando ali que por mais que a gente dê amor e dê carinho, parece que nunca é suficiente. E aí eu fiquei pensando sobre o amor, que muitas vezes a gente acha que já fez o suficiente, a gente acha que um pouquinho está bom, mas quando na verdade o amor ele deve fazer parte do nosso estilo de vida, tendo em vista que Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, foi uma coisa que ele deixou muito claro sobre o amor. E ele nos amou primeiro. Então, porque ele nos amou, ele nos deixou também o exemplo de que nós devemos amar uns aos outros com aquele mesmo tipo de amor que ele nos amou. Quando nós paramos para analisar o amor do homem, o amor do ser humano, a gente sabe que existem 3 tipos de amor, segundo aqueles que se dedicam, a fundo ao estudo da palavra. Tem o amor eros, que é o amor de um homem por uma mulher. Tem o amor filéu, que é o amor de irmão, é o amor fraterno. E tem o tipo de amor ágape. O interessante e bom é quando nós conseguimos encontrar em uma mesma pessoa esses 3 tipos de manifestação do amor. Mas principalmente o que nós vamos destacar hoje e o que nós precisamos desenvolver dentro de nós é o amor ágape, é o amor do tipo de Deus. É aquele amor que não exige nada em troca. A palavra de Deus nos diz em João 3,16, um livro tão conhecido, um texto tão conhecido de todos os cristãos, quando nos fala o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Começa com o amor, porque Deus amou. E o fato de Deus ter amado a humanidade, de Deus ter amado o mundo, ter amado o ser humano, ele doou o seu Filho em favor de nós, para nos favorecer e para nos dar a vida eterna. Então, a primeira lição que nós tiramos quando nós falamos sobre o amor é que não existe amor sem doação, não existe amor sem cuidado, não existe amor sem que algo saia da nossa vida para favorecer a vida daqueles que estão ao nosso redor. A palavra de Deus nos diz também, o próprio Jesus falando, que no final dos tempos, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E isso nós temos visto todos os dias diante dos nossos olhos, quando nós abrimos o celular para ver uma notícia, quando nós acessamos a notícia nas emissoras de televisão e a gente vê, como Jesus falou, que o amor de muitos esfriaria. Nós vemos pai matando filho, filho matando pai, irmãos contra irmãos.
e de onde nós mais precisávamos, né, ver a manifestação do amor, que é no seio da igreja, no meio do povo de Deus, infelizmente a gente também não tem visto. Então nós temos sido devedores, devedores a Deus e devedores aos homens. O apóstolo Paulo, ele diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então esse é um assunto de suma importância. E essa reflexão veio observando como os animais eles são. E nós estávamos falando outro dia, eu e a nossa amiga onde eu estou por esses dias na casa dela, nós estávamos falando sobre essa necessidade que o ser humano tem de amor. Nós sabemos que existem várias formas, né, de se demonstrar o amor por outra pessoa. Cada um tem seu jeitinho, cada um tem sua forma. Mas uma coisa que é inegável é que o amor se manifesta através das nossas atitudes. Eu não consigo ver, quando eu olho para a Bíblia, o amor de outra forma, a não ser através das atitudes, através das ações. Mas essas nossas ações também precisam ter amor, porque na verdade nós sabemos que várias pessoas fazem caridade, né? Alguns eles associam o amor à caridade, a fazer o bem ao próximo. Mas você pode perfeitamente fazer o bem, você ajudar materialmente a outra pessoa de algum jeito, de alguma forma, mas você de fato no seu coração não ter esse amor. E o apóstolo Paulo, ele deixou para nós um capítulo inteiro, que é o capítulo do amor, em 1 Coríntios, no capítulo 13. E ele diz para a gente assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Muitas vezes dentro das igrejas nós vemos as pessoas muito preocupadas e tentando colocar em evidência a importância de ser batizado com o Espírito Santo. Realmente isso é importante, de você manifestar os dons do Espírito Santo, mas muito mais importante do que você ter os dons do Espírito Santo é você manifestar o amor, que é o dom supremo, através da sua vida, através das suas palavras, através dos seus pensamentos, do seu comportamento, através das suas atitudes. E o apóstolo Paulo diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, por que ele fala sobre isso? Nós sabemos pelos textos bíblicos que o apóstolo Paulo ele era um homem poliglota, ele falava vários idiomas. Então ele falava a língua dos homens, ele tinha habilidade para isso, ele era habilitado, né, na questão de conhecer outros idiomas, mas ele também falava a língua dos anjos. E ele faz então, ele traça aqui um paralelo sobre você falar a língua dos homens e dos anjos, que no caso era o que acontecia com ele. E ele diz que ainda que eu falasse, mas se eu não tiver amor, eu seria só mais um fazendo barulho, ou seja, só estaria emitindo um som. Mas se eu não tiver amor, não adianta eu saber várias línguas, vários idiomas, porque o amor ainda é a linguagem universal. E eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade do meu coração, sem medo de errar. Você pode estar em outro país onde você não fale uma frase na língua local, mas se você estender as mãos para um morador de rua, se você der um copo d'água a uma pessoa que está numa situação de mendicância, a pessoa vai entender aquilo como um gesto de amor. E muitas vezes você vai chegar, mesmo sabendo você falar o idioma daquela terra local onde você estiver, mas se você não tiver amor, não vai adiantar nada, porque eu digo, muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com o que sai da nossa boca, elas estão de olho nas nossas atitudes. E tem uma frase que eu gosto de falar e eu repito várias vezes, é o seguinte: pregue e, se preciso for, use palavras,
porque a nossa vida fala tão alto que as pessoas não querem ouvir o que sai da nossa boca. Às vezes nós vemos pessoas com um discurso maravilhoso, com uma eloquência tremenda no falar. Nós vemos pessoas que possuem uma didática para ensinar maravilhosa, mas tudo que ela ensina, se ela não viver, não vai adiantar de nada, não vai surtir efeito e não vai transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. E o apóstolo Paulo continua dizendo: e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu conhecesse o futuro, ainda que através do passado eu pudesse revelar por meio do Espírito Santo de Deus todo o passado da pessoa e coisas que Deus tem reservado para ela no futuro, se eu não tiver amor, nada disso me aproveita. Ainda que eu tivesse uma fé fenomenal, aquela fé capaz de transportar os montes, de dizer assim, ergue-te o monte, sai daí, vai para o outro lado, uma fé que operasse milagre, mas ter fé também sem amor não adianta nada. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ainda que eu tivesse boas ações, ainda que eu alimentasse as pessoas que estão passando fome, ainda que eu distribuísse tudo que eu tivesse, né? Se você tem bens, recursos nesse mundo, ainda que você distribua isso, que você dê para tantas pessoas quantas forem possível, mas se isso não for feito com amor, se não brotar lá do fundo do seu coração, isso não adianta de nada para Deus, porque muitas vezes nós vemos a atitude das pessoas diante dos nossos olhos, mas só Deus sonda o coração. E é por isso que Jesus falou a respeito das esmolas, né? Que quando nós fôssemos ajudar alguém dando esmola, que a mão direita não soubesse o que faz a esquerda. Por quê? Muitas vezes as pessoas fazem para mostrar para a sociedade que está fazendo. Mas será que aquela ação, aquela atitude dela está agradando a Deus? Será que tem vindo do coração de Deus para o coração dela? Ela está apenas cumprindo algo que foi colocado em seu coração? Ou essa pessoa está praticando um ato de amor apenas para ser visto pela sociedade, para ser visto pelos homens? Então Deus, ele sonda a nossa mente e Deus sonda também as intenções do nosso coração. E aí o apóstolo começa a falar sobre esse tipo de amor que Deus espera que nós tenhamos. E tem muita gente que fala assim, quem ama, né, não faz o outro sofrer. Não, quem ama não faz o outro sofrer, realmente, mas pelo fato de você ser carregado de amor, por você ser uma pessoa cheia de amor, ou amor em pessoa, como muitos falam, né? Fulano é um amor em pessoa. Nós vamos sofrer, porque muitas vezes nós vamos amar, e aí está um grande perigo, quando a gente ama esperando do outro a mesma atitude dele para conosco. Quando na verdade nós devemos amar independente da atitude do outro, o amor está em nós. A forma que o outro recebe, ou se ele retribui, já não nos diz respeito. Mas eu e você precisamos ter esse amor dentro de nós. Ame, 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 porque isso é agradável aos olhos de Deus, né? Mas o apóstolo Paulo também, ele diz assim, olha, o amor seja não fingido. Se o apóstolo Paulo diz que o amor não pode ser fingido, é porque existe a possibilidade de ter um amor fingido. Existem muitas pessoas dissimuladas,
não é? Que perto da maioria, que perto da multidão, parece que é uma pessoa cheia de amor, mas no fundo, ela não tem amor algum. Então, quando nós somos pesados na balança de Deus, Deus pesa as nossas obras, Deus sabe se nas nossas obras, se naquilo em que nós fazemos pelo outro, pelo próximo, tem amor ou não, porque a gente pode enganar todo mundo. Os que estão nos olhando, os que estão vendo aquilo que nós estamos praticando. Mas a Deus ninguém engana. Então nós temos que pedir a Deus a força, a serenidade para termos esse tipo de amor, o amor de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai falar que tipo de amor é esse, quais são as características desse amor. Ele fala que o amor é sofredor. Por conta disso que eu falei, muitas vezes você vai praticar o amor, você vai fazer pelo outro coisas que ele jamais faria metade por você, mas não é por isso que nós devemos deixar de fazer. Quem ama não fica esperando nada em troca, ele ama e ponto, ponto final. Nós amamos porque o amor é sofredor e a gente paga um preço sim por amar, com esse amor que Deus quer que nós amemos. O amor é benigno. Ninguém que ama vai fazer o mal para o outro. O amor só faz o bem. O amor se manifesta através do bem que nós fazemos para as pessoas que estão ao nosso redor. E fazer o bem não quer dizer necessariamente você dar alguma coisa, você oferecer bens materiais. Às vezes o amor está no simples fato de você ouvir a pessoa quando ela está precisando que você seja ouvido. E nós bem sabemos que hoje em dia está muito difícil nós encontrarmos pessoas dispostas a nos ouvir sem nos criticar, sem nos julgar. Então, o amor, ele é benigno. Ele faz o bem. Então, eu tenho que estar disposto a ouvir o outro com amor, a acolher o outro com amor, sem esperar nada em troca, mas como uma forma de fazer o bem a ele e reter isso dentro de mim. Porque se uma pessoa vem buscar em nós um auxílio, um acolhimento, uma palavra de conforto, de consolo, é porque ela confia em nós. E em nós deve haver somente o bem e não o mal. Ouvir de um lado e sair falando do outro. Isso não seria amor. Isso seria aproveitamento de uma vulnerabilidade que a pessoa está tendo naquele momento. Quem ama, guarda. Quem ama, protege. Quem ama, não expõe o outro ao ridículo. E isso dentro da Bíblia nós encontramos a base. O amor não é invejoso. Quando você ama uma pessoa, você não tem inveja daquilo que a pessoa tem, você não tem inveja das posses dela, pelo contrário, você fica feliz porque o outro tem. O verdadeiro amor, ele não é invejoso, ele não é cobiçoso, ele não leva a gente a desejar aquilo que não é nosso, a gente deseja que o outro tenha, sem que isso se torne uma inveja porque nós não temos. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Ah, porque eu fiz pelo fulano, porque eu fiz pelo Beltrano, porque eu fiz por esse, eu fiz por aquele. Você não fez mais do que sua obrigação. Eu não fiz mais do que minha obrigação. Por isso é que eu falo muitas vezes, eu faço o bem e eu não fico esperando que as pessoas venham agradecer, eu não fico esperando reconhecimento, porque o verdadeiro amor, ele não se ensoberbece de fazer nada pelo outro. Nós não temos interesses próprios. Eu vou fazer para que o outro retorne e venha agradecer,
ou para que eu seja bem falado, ou para que a pessoa vai espalhar as minhas características e vai espalhar a minha bondade aos quatro cantos da terra. Não. Quando a gente faz o bem porque Deus mandou, e independente se a pessoa vem agradecer ou não. Eu sempre, quando sou levada a fazer algo por uma pessoa, é porque o Espírito Santo colocou isso no nosso coração e tá tudo bem. Isso não leva a pessoa a ter uma dívida comigo. Eu faço bem porque eu tenho uma dívida com Deus. Por mais que nós façamos alguma coisa por amor, a Bíblia diz que ainda assim nós seremos devedores. Então é tudo entre nós e Deus e não é entre nós e as pessoas. A Bíblia diz para a gente, enquanto houver tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ou seja, principalmente aqueles que caminham conosco, aqueles que servem a Cristo conosco, são os primeiros que nós devemos beneficiar, que nós devemos ajudar, e mesmo deles que são da mesma fé que nós devemos esperar alguma coisa em troca, porque o amor ele não se ensoberbece daquilo que ele está fazendo, ele não se gloria, ele não se engrandece, não bate no peito dizendo eu fiz, eu aconteci, eu dei, né? Miserável, pobre, segue nu, se a gente viver dessa forma, porque não é desse jeito que a palavra de Deus nos ensina na prática do amor. Ele diz que o amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Eu tenho algo dentro do meu coração e eu prefiro que seja assim. Eu já disse uma determinada vez que durante muitos anos as pessoas diziam que nós temos sangue de barata, que a gente aguenta muita coisa, que a gente suporta muita coisa. E eu vou dizer para vocês o seguinte, não é que eu suporte, não é que eu aguente tudo, não é que eu tenha sangue de barata, como dizem, né? Que você pode espremer e não sai sangue. Esse é um sentido figurado, ter sangue de barata. Mas é porque a gente, quando ama de verdade, a gente não fica suspeitando mal, a gente não fica se irritando a cada nova atitude que a pessoa tem, a gente se irrita, a gente pragueja, a gente começa a falar mal daquela pessoa porque ela não agiu conforme a gente queria que ela agisse. E aí entra uma frase nossa também, que eu digo muito, que a maldade do coração alheio não altera a essência do bem que há em nós. Eu tenho a essência do bem dentro de mim, eu tenho o Espírito de Deus e o fruto do Espírito é o amor. Então, se eu tenho dentro de mim o fruto do Espírito, que é o amor, eu não vou ficar me irritando, porque o verdadeiro amor, ele não se irrita e ele não busca os seus interesses, está mais preocupado com o bem comum do que com a sua própria vida. Então, o servo de Deus, ele deve estar envolvido, deve estar imbuído de tal forma desse amor que tudo que ele faça, que tudo que ele tenha em mãos, seja para ajudar o seu próximo, para beneficiar o seu próximo e não pensando em seu próprio umbigo, porque o amor, ele não é cheio de cobiça, ele não é cheio de egoísmo, ele não deseja as coisas só para si. E olha o 6 aí para complementar o que nós estamos dizendo. Ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O verdadeiro amor, ele caminha junto com a justiça, justiça social, justiça em todos os sentidos. Quanto mais cheios do amor de Deus nós formos, mais justo nós seremos, porque a palavra de Deus nos diz em 1 João 4,8 que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas a Bíblia também diz que Deus é justo. Deus é amor, Deus é justo e Deus é santo. Deus é santo. Esses são os atributos morais de Deus: amor, santidade e justiça. Quanto mais cheios de amor, mais justo nós seremos, nós não nos alegraremos, nós não ficaremos confortáveis com a injustiça,
com pessoa nenhuma, com ser humano nenhum. Até mesmo se nós vemos um animal sendo maltratado na rua, nós não vamos folgar, nós não vamos nos alegrar com essa injustiça que está sendo ali praticada. O versículo 7, o amor tudo sofre. Quando a gente ama realmente verdade, a gente tem que estar preparado para sofrer com a ingratidão, com a falta de reconhecimento. E isso não vai afetar a gente. Você fez porque o amor está em você. Você faz pelo outro porque você está cheio do amor de Deus. Não tem nada a ver com a atitude do outro. Se ele não tem amor para te dar, se ele não tem como te retornar tudo aquilo que você fez por ele, ainda assim nós devemos continuar amando, porque o amor tudo sofre, o amor tudo crê. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas que cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Será que aqui a gente vê uma incoerência? Parece que existe uma incoerência entre os dons e o amor, mas não. O amor e os dons, eles devem caminhar juntos. E a diferença entre o amor e os dons é o seguinte: os dons, eles são muito bons, mas eles sempre vão colocar em evidência as pessoas que manifestam os dons. Por exemplo, quando nós estamos num culto, uma pessoa é tomada por Deus, uma pessoa é usada pelo Espírito Santo de Deus, começa a falar em outras línguas, ou vem trazendo uma revelação da parte de Deus, uma palavra de sabedoria, do conhecimento, ou pessoas que manifestam o dom de curar. Isso é muito bom quando acontece em nosso meio. Pessoas são edificadas, são abençoadas, mas os dons, na verdade, eles sempre colocam em evidência a pessoa que manifesta esse dom. Mas quando você olha para uma pessoa, pode não ter dom espiritual nenhum, mas se ela é uma pessoa cheia de amor, ela vai evidenciar, ela vai destacar, ela vai colocar à mostra aquele que está nela, aquele que habita nela e que se manifesta através dela, o Deus do amor. Então, os dons colocam em evidência a pessoa que o possui, mas o fruto do Espírito, que é o amor, evidencia a pessoa de Deus que habita em nós. E ele diz assim o seguinte, passando um pouquinho mais para frente: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a maturidade espiritual. Quando nós somos imaturos na fé, quando nós estamos começando a caminhar, nós não entendemos isso. Muitas vezes as pessoas, quando estão dando seus primeiros passos na igreja, eu ouvi esses dias a preocupação de uma pessoa, né? De estar no meio das vigílias, de estar nos montes. Não que eu critique, eu já fui muito. Eu sempre gostei de frequentar os montes. Não que ali Deus se manifeste de forma diferente da que ele possa se manifestar dentro da nossa casa, porque Deus está em todos os lugares onde as pessoas clamarem pelo seu nome. A questão do monte é que é um local separado, distante do barulho, onde a gente pode estar mais concentrado nas coisas espirituais, mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Mas a verdade é que quando a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo algumas coisas que quando nós éramos meninos espirituais, a gente não entendia. Então a gente passa a entender que não é o lugar que é responsável pela manifestação da glória de Deus, ou que é responsável pelas respostas da parte de Deus que nós estamos esperando, mas é um coração contrito, é um coração quebrantado, e a verdade é que nós podemos estar em oração
mesmo não estando no monte, mesmo não estando dentro de um templo, nós adorarmos a Deus e o buscarmos em espírito e em verdade. Isso independe do lugar. Eu posso estar na rua orando, eu posso estar no meu banho orando, eu posso estar na minha cama orando, porque para Deus não importa a postura, importa o seu coração quebrantado ou não. Quantas pessoas têm uma forma, uma imponência na hora de falar, na hora de pregar, na hora de manifestar os dons dentro de um templo, e quando você olha e tem a oportunidade de estar com ela dentro da sua casa, da sua particularidade, você não vê de fato a manifestação do fruto do Espírito Santo de Deus. Você fala assim, nossa, é essa pessoa mesmo que fica indo para os montes, que fica indo buscar e que demonstra uma aparência de santidade, porque no dia a dia ela não vive nada daquilo que ela prega, né? E se torna apenas uma religiosidade. Mas quando nós temos essa comunhão com Deus, nós deixamos as coisas de menino, nós vamos entendendo as profundidades de Deus, as grandezas de Deus, a riqueza que nós temos nessa comunhão e nessa intimidade com o Senhor. E ele diz assim, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora nós conhecemos como por um espelho. Você já parou para pensar que nós só sabemos como é o nosso rosto, a nossa face, como nós estamos se nós tivermos um espelho? Quando nós estamos diante do espelho, nós vemos as nossas marcas, as nossas rugas, nós vemos se tem algum arranhão, nós sabemos as imperfeições que estão sobre o nosso rosto. Nós precisamos de um espelho, então nesse espelho nós nos olhamos e nós nos conhecemos. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui no livro de Coríntios que agora nós enxergamos as coisas espirituais como que por um espelho. E que espelho seria esse? Tiago diz que a palavra de Deus é como um espelho e nós chegamos diante dela para ver aquilo que está imperfeito em nós e o que precisa ser corrigido. Mas ele diz que vai chegar o dia em que nós conheceremos as coisas de Deus, as profundezas de Deus, como Deus nos conhece. E aí eu te pergunto, vale a pena você ter uma fé fingida? Você viver e falar de um amor fingido que não é verdadeiro? Porque as pessoas até podem ouvir a sua voz, podem ver as suas obras, mas Deus, ele vê o seu coração. Deus vê de fato a sua intenção, aquilo que levou você a praticar aquela ação. Um dia nós vamos passar diante de Deus em revista, onde ele ou vai nos chamar de servo bom e fiel, ou vai nos chamar de servo infiel. Porque só Deus sabe se realmente aquilo que nós fazemos e aquilo que nós praticamos está de acordo com a sinceridade do nosso coração e principalmente em conformidade com o coração de Deus. Agora, pois, permanecem três coisas que ele vai falar. Permanecem a fé, que é muito importante. Sem fé é impossível agradar a Deus, o livro de Hebreus fala sobre isso. Permanece a esperança. A esperança, eu já falei numa outra mensagem, que é a âncora da nossa alma, que é aquilo que nos mantém firme durante as tempestades da vida, e isso é pela fé. Então, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Eu posso ter fé, eu posso ter uma esperança inabalável, né, no futuro, acerca daquilo que Deus tem preparado para nós, mas acima da fé e da esperança é o amor. Nós precisamos voltar, como diz Jesus numa das igrejas do Apocalipse,
Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esse amor que leva a gente a querer estar envolvido cada vez mais em ajudar o próximo, em levantar o próximo, em erguer o próximo que caiu, né? Deus tem contra nós que a gente tenha abandonado o primeiro amor. Então, muitas vezes, como eu falei, a gente se preocupa tanto com os dons espirituais que são importantes para a edificação da igreja, mas nós nos esquecemos do amor. E Jesus orou para que nós vivêssemos esse amor, para que nós tivéssemos esse amor, porque as pessoas, elas não serão alcançadas, elas não serão tocadas por Deus através da nossa vida somente pelos dons, mas muito mais pelo amor. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando a respeito de irmãos em Cristo, né? Fulano está na igreja, está lá, ele é uma bênção, mas chega em casa, ele é outro completamente diferente. Lá para os irmãos ele é uma bênção, mas em casa ele não é nada daquilo, porque ele não vive dentro da sua casa o amor que ele prega para os de fora. Tem uma ilustração que nós ouvimos quando nós éramos adolescentes ainda, que fala o seguinte: morreu um homem muito importante da igreja, de uma determinada igreja, e estava lá no velório a esposa e o filho, e durante o funeral, muitas coisas foram faladas, como é de costume, né, a respeito da pessoa que estava ali dentro do caixão. E um irmão vinha e falava: esse aí foi um grande homem de Deus, esse homem era uma bênção nas mãos do Senhor. Esse irmão era muito abençoado, esse irmão estava sempre abençoando a vida dos outros. E diz essa ilustração que o filho que estava ao lado da mãe puxou ela para um canto e perguntou o seguinte: mamãe, vai lá dentro do caixão e confere, vê se é meu pai mesmo que está ali dentro. E fica a lição para nós. Por que o garoto falou aquilo? Porque aquele homem era uma bênção apenas para os de fora, mas ele não era uma bênção para os de dentro da sua casa. A Bíblia diz para nós: fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, principalmente aos nossos irmãos na fé. Mas o local onde mais nós temos que demonstrar o amor de Deus e a pessoa que nós somos é no nosso seio familiar. Quer conhecer alguém, quer conhecer uma pessoa, veja como ela trata os de sua casa, porque se ela trata os de casa bem, ela vai tratar os de fora bem. Se ela trata com amor, com respeito, por consideração, embora não aceite tudo, ela vai tratar também os de fora. E isso é ser autêntico. E nós somos chamados a ter uma vida de autenticidade diante de Deus. O que eu sou aqui, eu sou em casa, eu sou na rua, eu sou na igreja, porque nós devemos refletir aquilo que está dentro de nós. Se nós estamos cheios do amor de Deus, nós devemos refletir em todos os lugares por onde nós passarmos o amor de Deus. E Jesus, ele fala no capítulo 17 de Mateus, sobre a oração sacerdotal. Ele faz uma oração pelos seus discípulos, e um dos pedidos que ele faz nessa oração é o seguinte: ele pede para que os seus discípulos pudessem ser um, para que o mundo acreditasse nele. E nós só vamos poder ser um com o nosso irmão se nós tivermos amor, porque nós somos diferentes uns dos outros. E a Bíblia também vai dizer para a gente que o amor cobre uma multidão de pecados. Não que a gente vá passar a mão por cima do outro que está pecando, não, mas a gente vai ter paciência, vai tolerar, vai ajudar, vai fazer de tudo para que o outro também saia do lamaçal que ele se encontra,
porque esse é o desejo do coração de Jesus, que a gente seja amor, esteja disposto a levantar aquele que caiu, com uma ressalva que muitos às vezes caem. A gente estende a mão, a gente vai, a gente conversa. Se a pessoa não mudou, a gente leva outros irmãos conosco, como orienta a Bíblia, como Jesus disse. Se não ouviu aquele grupo, levar à igreja a situação, mas muitos não querem realmente ter essa mudança de vida, ter essa mudança de atitude. Então nós devemos fazer possível e impossível para ser como Jesus falou que nós deveríamos ser, sermos um. Assim como Ele e o Pai são um, nós deveríamos ser um também em Cristo, para podermos estar de acordo, em conformidade com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então nós precisamos estar atentos a tudo isso, as nossas atitudes, as nossas ações, para que possam ser uma complementando a outra. Nós falarmos e nós agirmos e nós vivermos de acordo com aquilo que nós pregamos. E eu deixo a pergunta para você. Você tem colocado em evidência na sua vida os dons do Espírito Santo, ou você tem colocado em evidência o amor de Deus em Cristo Jesus, que foi derramado em seu coração? Pense nisso. O que você tem dado mais atenção? Dons espirituais que colocam em evidência você, ou o fruto do Espírito, que é o amor, que coloca em evidência Jesus? Fique com essa reflexão e que Deus te abençoe. E como a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, que não seja no meu coração. Eu quero manter viva a chama do amor até o dia em que o Senhor me chamar. E que você também mantenha firme, que você mantenha acesa a chama do Espírito, porque Deus derramou do seu amor em nós através do seu Espírito. Quanto mais cheios do Espírito Santo de Deus, mais cheios de amor nós seremos. Não tem como ser diferente. Que Deus te abençoe, que você venha falar o que você vive e que você venha viver aquilo que você fala, aquilo que você prega e aquilo que sai da sua boca. E assim as pessoas vão saber o Deus que você serve, vão querer conhecer o Deus que você serve, vão querer caminhar com esse Deus e vão ter prazer em estar do seu lado, porque você não vai ser mais um hipócrita pregando que não vive, mas você vai ser autêntico e verdadeiro seguidor e discípulo de Jesus, o maior exemplo de amor para a humanidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde.